queria tocar uma reflexão com vocês aqui sobre o Flamengo, gente, que tá aí em vias de disputar a final da Copa do Brasil, jogo da volta, desta vez no Morumbi contra o São Paulo. Depois da derrota da ida por 1-0, o Flamengo agora precisa reverter uma desvantagem bastante significativa, porque não se trata só de 1-0, se trata também do fato de que o São Paulo tem estabelecido no Morumbi uma conexão muito forte com a sua torcida, e essa conexão tem ajudado demais o Tricolor nos seus objetivos. Eu diria inclusive que o São Paulo se fortaleceu muito, né, para o jogo de ida por toda aquela manifestação que a torcida do Tricolor acabou ocasionando previamente ao jogo no Maracanã, né? Inclusive dentro do estádio, né? A gente ouviu muito mais gritos dos torcedores do São Paulo em vários momentos do que o do Flamengo, porque a torcida do Flamengo estava tão machucada, né, que mal conseguia, por exemplo, gritar, mal conseguia, por exemplo, cantar, mal conseguia apoiar, né? Eu entendo como isso é difícil. E aí o torcedor do São Paulo, muito mais leve, né, acabou, em alguns momentos, até cantando muito mais do que a torcida do Flamengo. Isso acontece no futebol, é normal. Agora, a questão que eu quero chamar aqui para vocês, né, chamar a uma reflexão, é sobre se os jogadores do Flamengo podem realmente conseguir essa vitória, podem realmente conseguir esse título, né? Este é o ponto aqui nevrálgico aí da minha reflexão. Bom, antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, gente. O OneXBet aqui é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida como a mais confiável do planeta Terra, né? A OneXBet. A OneXBet aqui é tudo tranquilo, tudo simples, sem burocracia, cadastro, tal, atendimento também muito bom, de muita qualidade. É uma gigante do mundo das apostas, né, que trata você como consumidor. Lá na Europa é tida como a mais confiável casa de aposta do mundo, gente, a OneXBet. Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na OneXBet. Ok? Só que coloca também o código promocional OneXJosa, que vai permitir você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, mas também para notificar para eles que vale a pena investir aqui no canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês aí. Beleza, gente? E de cara, ó, uma dica legal aí. Se nós olharmos hoje para essa recuperação do Galo, né, do Atlético Mineiro no campeonato, e também para esses momentos do Cuiabá, a gente pode perfeitamente falar que este é o jogo para você fazer sua fezinha. Deixa de lado os outros e pensa nesse jogo. Na minha opinião, é um jogo para o Galo ganhar. Se você tiver um bom dinheiro e quiser jogar uma aposta muito ultra segura, é empate ou vitória do Galo. Mas na minha opinião, o Galo não vai deixar de vencer essa partida hoje. Então fica a minha dica para você aí sobre esse jogo, que para mim é um jogo interessante em que você pode ganhar um dinheiro aí, tá? Atlético Mineiro e Cuiabá, jogo que vai acontecer na Arena MRV. Beleza, gente? Fechando parênteses e voltando então para a equipe do Flamengo, né? Gente, esses jogadores do Flamengo praticaram tanto o não jogo, sabe? A indisposição para jogar, a ausência de vontade para jogar, o descomprometimento com o jogo e com as tradições rubro-negras, né? Que eles podem perfeitamente hoje ter muita dificuldade para fazer algo diferente. Algo muito interessante que a gente notava nesse Flamengo, até algum tempo atrás, era que esses jogadores muitas vezes eles não entregavam, aparentemente não queriam jogar, aparentemente, ao contrário do que muitos rebateram ao Mauro César Pereira, aparentemente escolhiam o jogo para jogar, né? Só que malandros que eram, né? Malandros que são, na verdade, né? Malandros no bom sentido, e muito bons, eles tinham ali uma autoconfiança, uma crença profunda de que quando precisassem eles iam lá e ganhavam o jogo. Isso de fato acontecia. Mesmo com rendimento baixo em várias partidas, havia determinado jogo em que os jogadores do Flamengo iam lá e resolviam a parada. Então a gente estava falando, por exemplo, de um elenco que, por ter muita qualidade, né, quando precisavam contar com eles ali, os torcedores, em vários casos, eles iam lá e jogavam. Jogo decisivo, esses caras iam lá e resolviam. Só que, na verdade, começou a aprofundar-se tanto essa postura dos jogadores do Flamengo de aparentemente não quererem nada com o jogo, de quererem derrubar o técnico e tudo mais. Parece que isso se aprofundou tanto que esses caras foram sequestrados pelas suas próprias atitudes. Então, não é que no jogo contra o São Paulo, na ida no Maracanã, os caras não quiseram propriamente jogar. Os caras quiseram jogar. A gente viu ali que havia um comprometimento maior pelo jogo. Havia ainda algumas situações ali em que a movimentação dos jogadores não era a melhor.
Mas isso também pode estar atrelado ao fato de que eu não me movimento, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de construir, e isso também começa a gerar ali um comportamento corporal dos jogadores, né? Pode ser que isso interfira também. Mas o fato é que nessa partida contra o São Paulo na ida, o Flamengo se comprometeu um pouco mais em relação, por exemplo, ao jogo contra o Olímpia, que foi uma vergonha, foi um dos grandes vexames no futebol sul-americano dos últimos tempos, na minha opinião. Momento em que esses jogadores do Flamengo mostraram que realmente eles merecem, sabe, é necessário fazer uma reformulação no clube, gente. Sabe, e mostrou também que esse apadrinhamento aí do cachorro mordedor, né, o cara que morde a virilha dos outros, né, mostrou que, na verdade, esse apadrinhamento é como se fosse um câncer hoje que trabalha por dentro, destruindo ali a instituição. Claro, esse é só um dos aspectos desse câncer que trabalha por dentro, destruindo a instituição. E acho que os grandes destruidores disso aí, os principais, é o Landim e o Marcos Braz, né? Então o fato é que, assim, mesmo com vários episódios trágicos que aconteceram no Flamengo nesses últimos tempos aí, né, recentes, nada foi feito, nenhuma discussão foi feita, nenhum debate foi feito profundamente para saber o que estava acontecendo. Estava tudo muito bem, tudo tranquilo. E os jogadores achando que sempre muito protegidos, eles poderiam fazer o que quisessem. E aí o que acontece? Num certo momento, como eu disse, que precisava manifestar uma certa reação, eles manifestavam. Agora, será que eles conseguem? Porque eles aprofundaram tanto esse comportamento que de repente eles não conseguem mais ter um comportamento diferente. Esse é um perigo, na verdade, muito sério, muito complicado, né? Porque no futebol, né, algumas posturas podem ter efeito bastante negativo, bastante nocivo, né? Se elas forem tomadas o tempo inteiro. Veja, se os jogadores entram em campo, né, para adotar uma proposta de jogo, sempre em várias partidas jogando da mesma forma, sabe? Praticando um tipo de ideia de jogo, um tipo de proposta de jogo, com a movimentação sempre da mesma maneira, a gente pode até falar, por exemplo, que uma vez que a equipe não está ganhando, que não está dando certo, o técnico tem que mudar a postura, tal, não sei o quê. Mas à medida que esse comportamento vai acontecendo, né, que essa proposta vai rolando em todas as partidas, os jogadores passam a ter uma movimentação em campo que pouco a pouco vai virando uma movimentação de memória. Eles passam a ocupar um espaço dentro de campo, atacar o espaço de uma maneira, né, também que vai entrando na memória. É por isso que daí vem o entrosamento, é por isso que daí vem a possível evolução de uma equipe, né, quando ela pratica sempre, insistentemente, uma forma de jogar. Ora, quando os jogadores começam a praticar uma maneira de jogar em que eu não quero nem saber do jogo, não estou nem aí para o jogo, isso também pode levar esses jogadores a terem dificuldades quando eles desejarem jogar. Porque o jogador, de repente, ele vai querer encontrar, né, o seu colega para fazer um passe, o seu colega, né, num jogo passado, no outro jogo, também não atacou aquele espaço para ser um receptor de passe, né? E não atacou porque ele não recebia a bola. Olha, eu não vou conduzir a bola se não tiver ninguém para passar. Por quê? Porque eu ficava de boa, pegava essa bola, tocava para trás, ou então nem me apresentava para o passe. O que acontece quando eu me acostumo com isso dentro de campo? O que acontece quando o jogador, por exemplo, se acostuma a não jogar, né? O fato é que talvez quando ele deseja jogar, talvez ele não consiga jogar. E este, na verdade, pode ser o grande perigo para o Flamengo nessa partida final aí contra o São Paulo. Os caras podem perfeitamente querer, desejar, decidir e não conseguir. Eles podem não conseguir porque eles praticaram de tal forma, de forma tão intensa e profunda, o não jogo, a não vontade de jogar, que agora talvez eles tenham dificuldades. Como é que fica agora então? Né? Então este é um problema sério, né? E se de fato isto é uma realidade, esse Flamengo está muito mais distante de conquistar esse título da Copa do Brasil do que a gente imagina. Muito mais distante. Então este é um ponto que eu queria chamar a reflexão de vocês sobre esse jogo bem complicado aí para o Flamengo, essa final que pode, né, evidentemente, salvar demais a temporada do São Paulo, mas não é um título que vai salvar a temporada do Flamengo. É o mínimo que o Flamengo poderia conquistar, pelo elenco que tem, pelo orçamento que tem, pelo que o clube é nos dias de hoje, conquistar um título grande é o mínimo. Né? E o Flamengo corre o risco de não conquistar nenhum nessa temporada. E nada vai acontecer, nenhum debate vai ser instituído para saber o que está acontecendo. Né? Então, na verdade, a questão agora é saber o seguinte: esses caras vão conseguir? Se eles desejarem jogar, se eles quiserem jogar, eles vão conseguir jogar? Ou, na verdade, esses caras são presas às suas próprias atitudes irresponsáveis e inconsequentes? Se de fato eles são essas presas aí, completamente domadas, né, da sua própria inconsequência e falta de responsabilidade, é muito difícil que eles consigam vencer os seus próprios problemas para conseguirem ser um adversário competitivo frente a esse São Paulo que vai com a faca entre os dentes para conseguir ganhar esse título aí, porque ele é muito importante também para a história recente do tricolor
do Morumbi. Tá bom, gente? É isso.